Aleluia, graças a Deus. Vamos entrar na palavra do Senhor agora. Eu quero que você aí, meu irmão, você, minha irmã, abra a tua Bíblia aí em 1 Coríntios, capítulo 10, do versículo 5 ao versículo 10. Né? O tema da nossa mensagem de hoje é o que faz Deus não se agradar de nós. Né? Às vezes nós vemos por aí um ditado aí que diz, né, no meio do povo aí, que quem tem promessa de Deus não morre. Então é só voltar lá para o Egito, lá na saída do Egito, e descobrir que todos aqueles que saíram do Egito, todos aqueles que receberam a promessa de entrar na terra prometida, não entraram. Somente 2 entraram. Então, meu irmão, tem muitas coisas que a gente faz que desagrada a Deus, ao ponto da nossa salvação ser colocada em risco. Então nós temos que acordar um pouquinho para a palavra do Senhor. Porque é tanto jargão que se inventam por aí afora, tantas facilidades que se inventam, é que nem aqueles empréstimos. Você vai pagar em 84 vezes, você nunca vai sentir. Só que você vai pagar 20 vezes mais o valor que você pegou. Aí você vai ver como dói. Mas eu quero dizer para você nessa noite, nós vamos falar sobre esse assunto. O que faz com que Deus não se agrade de nós? 1 Coríntios capítulo 10, do versículo 5 ao versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, em razão porque seus corpos foram espalhados pelo deserto. Ora, estas coisas aconteceram como exemplo para que não cobicemos coisas más, como eles cobiçaram. 7. Não vos façais idólatra como algum deles, como está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. Versículo 8. Não vos prostituímos como alguns deles fizeram, e caíram num só dia 23 mil pessoas. Meu Deus. Não tentemos ao Senhor, como algum deles tentaram, e foram mortos pela serpente. Aleluia. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo anjo destruidor. Irmãos, olha que palavra dura. Você imagina Moisés, ele ali tira aquele povo ali com a mão forte do Senhor. Todos eles que estavam ali, todos, inclusive as crianças que estavam no Egito, saíram com promessas de Deus. E praticamente todos morreram. Daquela geração, só entrou Josué e Calebe. E os de 20 anos para cima morreram todos, inclusive Moisés. Irmãos, mas eu quero trazer para você aqui nessa noite 5 pontos que faz com que Deus não se agrada de nós. Primeiro ponto, no versículo de número 5, 6. Ora, estas coisas aconteceram como exemplo, para que não cobiçais as coisas más. Irmãos, a Bíblia é bem direta quando ela pede para mim e pede para você, pede para nós, que quando você cobiça aquilo que é mal, Deus automaticamente não se agrada de você. Irmão, infelizmente nós vivemos num mundo onde as pessoas dizem que ela não deve satisfação para ninguém, a não ser para Deus. Mas você tem agradado a Deus? Irmãos, quando nós agradamos, não, mas quando nós cobiçamos as coisas erradas desse mundo, desse tempo que nós vivemos, é automaticamente o desagrado de Deus sobre as nossas vidas. O segundo ponto, no versículo 7, nos diz aqui bem nítido:
não vos façais idólatra, como alguns deles, como está escrito, o povo assentou-se, comeu e folgou-se. Irmão, a idolatria, ela tem várias ramificações. As pessoas, quando elas falam sobre idolatria, elas falam simplesmente sobre imagem, estrutura, né? Escultura, essas imagens. Mas a idolatria não é somente isso. A pessoa idolatra o marido, a pessoa idolatra a esposa, a pessoa idolatra o pastor, a pessoa idolatra o ministério, a pessoa idolatra o trabalho, a pessoa idolatra as pessoas ao seu redor. E muitas vezes a idolatria, ela traz com que a pessoa idolatre uma religião falsa também. A partir do momento que idolatramos pessoas, nós corremos o risco de idolatrar pessoas. Hoje nós temos um número tão grande de igrejas, e muitas vezes parece até clube de futebol. São idolatrados como times de futebol. A idolatria também faz com que Deus não se agrade de nós. Não se agrade da nossa postura. Você vê que aqui falou que eles comeram, beberam e folgaram nas suas idolatrias. Temos que tomar cuidado também, em nome de Jesus, para que nós não se tornemos idólatras. Idólatras dos nossos pastores, idólatras do profeta, da igreja, idólatra daquele irmão que prega tão bem, que às vezes nós colocamos às vezes até acima de Jesus, idólatra daquele irmão que ajuda tantas pessoas na igreja, mas não consegue ser crente. Então a idolatria também faz com que Deus não se agrade de nós. Terceiro ponto do versículo 9, versículo 8, terceiro ponto, versículo 8, diz assim a palavra do Senhor: não nos prostituímos, como alguns deles fizeram, e caíram num só dia 23 homens, 23 pessoas. A idolatria e a prostituição, ela também faz com que Deus não se agrade de nós. A prostituição, ela também tem algumas ramificações na parte carnal e a prostituição na palavra de Deus. As pessoas que prostituem a palavra do Senhor. Quantas pessoas prostituem a palavra para ganhar dinheiro, para ganhar ibope, para ganhar likes, para ganhar engajamentos, mas vendem aquela palavra prostituída, aquela palavra que não provém do Espírito Santo de Deus. E a prostituição, seja na esfera carnal ou seja na esfera espiritual, ela traz para mim e para você o que Deus venha se desagradar das nossas pessoas. Meu irmão, minha irmã, tome muito cuidado com isso. Ponto 4, no versículo 9, diz assim: não tentemos ao Senhor, como alguns deles também tentaram e foram mortos pela serpente. Cuidado, irmão. Não tente a Deus. Não force uma situação diante de Deus para que você apareça, para que você cresça. A tentação, ela traz para mim e para você o desagrado de Deus. E o quinto, para a gente terminar no versículo 10, o nosso tempo já está esgotando. E não murmureis. Irmãos, uma das coisas que faz com que Deus não se agrade de nós é a murmuração. Tome muito cuidado, irmão, com a murmuração. Através da murmuração, uma caminhada de 40 dias se tornou uma jornada de 40 anos. Entenda bem. Através da murmuração, uma caminhada
se tornou uma jornada de 40 anos. Quem sabe, meu irmão, as nossas murmurações têm desagradado a Deus. Que nessa noite Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Guarde essa palavra no teu coração. Se você quiser nos ajudar nessa obra, anote o nosso número 11 971 26 7548. Que Deus abençoe a vida